Olá a todos, a todas e a todos, as pessoas que nos estão aqui a ouvir, no mais um episódio do nosso podcast Afro-Europeu. Eu sou a Leia Ferreira, estou aqui acompanhada da minha irmã Sara Ferreira Eu sou a Sara, olá. e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial para nós e até estamos um bocadinho nervosas. Estamos aqui com a Patrícia Moreira. A Patrícia é a escritora do livro As Novas Identidades Portuguesas, que nós tivemos o prazer de ler recentemente. E antes de passar aqui a palavra à Patrícia para que ela se possa apresentar, nós queremos meter um bocadinho em contexto as pessoas que nos estão a ouvir e partilhar com vocês aquilo que nós sabemos sobre ela já de momento. A Patrícia nasceu e cresceu em Lisboa. Ela é filha e neta de pessoas cabo-verdianas que emigraram para Portugal. É licenciada em Ciências da Linguagem pela Universidade Aix Marseille, de França, e eu sei que estou a dizer muito mal, e a Patrícia já vai dizer da forma correta, mas a minha pronúncia em francês é horrível, quase inexistente. Ex-Marseille. Sim. E realizou um mestrado em português, língua não materna, na Universidade do Minho. Patrícia, para além de tudo isto aqui que já apresentei aqui sobre ti, que mais coisas podes partilhar connosco sobre quem és e sobre o que é que fazes? Antes de mais, olá a todos. Obrigada, Leia e Sara, pelo convite. A apresentação sabe, foi boa. Como eu já disse, eu não sou muito boa a falar de mim, mas é isso. Sou a Patrícia, tenho 34 anos. Sou conhecida no seio da minha família por Vani. Não sei se vocês sabem, os cabo-verdianos têm muito esse nome de casa, esse nominho. Eu sou Vani e uma curiosidade, Vani porque a minha mãe queria colocar o nome de Ivanilza. Ivanilza Patrícia. Ivanilza que é uma das personagens do livro. Mas como na altura não aceitaram o nome Ivanilza, então ficou Vani em casa. Sim, sim. Muito obrigada, Patrícia. Nós hoje estamos aqui com a Patrícia para falar sobre identidade. Como vocês já podem ter visto nos nossos posts que fomos fazendo agora no Instagram. Mas vamos focar-nos mais na obra da Patrícia, que é um dos livros que nós recomendamos muitíssimo sobre esta questão da identidade. E a obra dela, como já mencionamos anteriormente, são as novas identidades. Ahm, Antes de começarmos a falar da obra concretamente, eu acho que poderia ser interessante que nós pudéssemos tentar definir o que é para cada uma de nós a identidade. Uhum. Queres começar tu, Sara? Oh, eh, hum, é um bocadinho complexo, não é? Porque quando nós falamos de identidade, estamos a falar do ser e estamos a falar de nós, mas também no sítio onde nós estamos, porque a nossa identidade acaba por ser construída consoante a cultura, a educação, a música. E muito mais no sítio onde nós nos encontramos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, então acabamos por ser também uma espécie de esponja que absorve tudo o que está à nossa volta. E também de tudo aquilo que nós escolhemos, que faça parte da nossa identidade. É como se eu fosse adquirir coisas inconscientemente, mas também voluntariamente nós podemos escolher o que é que a gente quer que faça parte da nossa identidade. Uhum, certo. Então, nesse caso, tu associarias, tipo, para ti, a identidade, relacionarias muito à definição que é apresentada por Stuart Hall, uma das três vias que ele apresenta, ou não tem nada a ver? Sim, sim, até porque faz parte, não é? Sim. Que identidade não é algo que nasce e que a pessoa já sabe logo desde a partida o que é. É uma construção, como Ah, tudo, ok. é uma construção que a gente vai tendo ao longo dos anos, porque o ser humano absorve, aprende também muito com a experiência e o que é nos transmitido Uhum, através da cultura, das pessoas, da família e muito através da televisão, que eu sei que o Stuart Hall fala muito disso, né? Que sim. muitas das vezes as pessoas não têm a consciência que a nossa identidade acaba por vir muito da televisão e isto ele faz uma referência interessante que é as pessoas, por exemplo, que estão, imagina no Ghana, e que passaram a vida a ver coisas dos Estados Unidos e sabem mais coisas dos Estados Unidos do que propriamente também da sua Ou um, nós mesmas, né? Que isso aconteceu-nos a nós. identidade, exato, porque nós vivemos a cultura angolana, mas também absorvemos muitas coisas que vêm
da televisão dos Estados Unidos, do Brasil, e aquilo inerentemente vai ficar na tua identidade. Exato, exato. Só aqui para, pronto, para rematar o que a Sara disse, que, claro, o conceito que ela apresenta, né, pelas próprias palavras dela, é o conceito apresentado pelo Stuart Hall, que fala sobre o sujeito que é o pós-moderno e que é um indivíduo que apresenta, não apresenta uma identidade fixa ou permanente, muito menos uma identidade que parte de uma essência, e neste caso a identidade é formada e transformada continuamente em relação aos diálogos e da diversidade cultural que nos rodeiam. E essa identidade é definida historicamente e não biologicamente, que é o que tu vais Uhum, dizendo, que é, pronto, se eu vejo certas conceitos ou certos valores de uma outra cultura com a qual eu me identifico, eu, entre aspas, não é? Pego essas coisas para mim e associo à minha identidade. E que não é fixa, né? Porque tu, por uhum. exemplo, agora estamos a viver num país que não é Portugal, com o passar dos anos, um dia se Vamos. regressamos a Portugal, vamos já ficar com outras coisas identitárias, né? Vamos associar a nossa identidade ao país onde nós estamos agora mesmo. Patrícia, queres adicionar assim alguma coisa? Para ti, o que é a identidade? Como é que tu definirias? Até porque a tua opinião para nós tem extrema importância, já que o livro, porque nós, por aquilo que nós temos a pesquisar, a premissa inicial do livro não era a identidade, pelo que nós percebemos, mas depois tu percebeste que era um tema muito importante. Exatamente, é isso. Sim, Exatamente, olha, como a Sara disse, e concordo, nós somos como esponjas e absorvemos tudo aquilo que está ao nosso redor. Ah, a construção identitária, para mim, é um processo não só de construção, como de desconstrução. Eu, por exemplo, eu nasci e cresci em Portugal e emigrei para a França. Tudo isso todos esses elementos, todas essas condições pelas quais eu passei como uma mulher que nasceu em Portugal, uma mulher negra que nasceu em Portugal, uma imigrante em França, todas essas condições vão construir, fazem parte da minha construção, daquilo que eu sou, da minha construção identitária. Um, e não é, como a Sara bem disse, não é um processo estático, é um processo que se amplia, construímos, desconstruímos, reformulamos, porque a Patrícia, que tinha uma crença há 10 anos, de lá para cá viveu muita coisa, passou muita coisa, ganhou novas crenças, perdeu outras, e é isso a identidade. sim, sim. Muito obrigada. E também, que é também que eu falo no meu livro, que é também, para mim, na minha opinião, um forte sentimento de identificação e pertencimento. Identificar-te com um grupo e sentires que pertences a esse grupo. Sim, 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 totalmente de acordo. Uhum. Totalmente de acordo. E quando começaste a escrever o livro, uma das coisas que nós também vimos na nossa pesquisa que fizemos é que o que te motivou foi o panorama social e político de Portugal. Sentes-te à vontade para descrever a situação específica que disseste: "Ah, não, eu vi esta situação e pensei, tenho que escrever um livro, porque isto já não pode continuar assim". Sim, não foi nada pessoal. Eu estava a ler as notícias Sim, do que aconteceu com a Cláudia Simões sim, e foi daí que eu disse: eu vou escrever um livro sobre racismo em Portugal. Eu estava ao telefone, eu lembro, estava sentada em cima da cama, tinha o computador em cima das minhas pernas, estava ao telefone ao mesmo tempo e disse à pessoa do outro lado: eu vou escrever um livro sobre o racismo em Portugal. E a pessoa do outro lado disse: força. sim. Porque inicialmente não era algo que tinhas pensado, não tinha Não, nunca. na tua cabeça, por exemplo, escrever uma obra, muito menos sobre esta temática. Não, não. Nunca planeei escrever um livro, nunca pensei em escrever um livro. Sim. Só para nós podermos aqui também especificar para quem nos está a ouvir e não conhece a situação, e A aqui também Cláudia. da Cláudia Simões, e aqui também vou pedir a vossa ajuda, porque eu vou recorrer à minha memória, mas também não estou todo certa que saiba exatamente tudo o que sucedeu, a nível factual, mas a Cláudia Simões foi aquela situação do autocarro, não é? Da senhora que Exatamente. Que foi agredida por um sim, polícia, sim, que é uma ficou toda senhora foi espancada, sim, uma senhora negra que foi espancada por um polícia branco porque porque não não tinha tinha o título de transporte. Exato, e estava acompanhada da sua filha e explicou ao senhor que a menina
Normalmente tinha o passe dentro de uma mala, eu não sei se era uma mala ou de um casaco, não me lembro. Sim, Assim, e parece que naquele dia ela vestiu um casaco diferente, não é? diferente e o passe não se encontrava lá. E ela tentou explicar, mas o motorista disse: Ah, não, 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 isto são, né? Isto não é verdade. E depois ela parou para ir buscar então passe da criança para mostrar ao Sim, motorista que era verdade e depois ele não quis saber, encontrou ali um polícia e explicou a situação e foi o que foi, né? sim, e a situação Exato. terminou muito mal. E tudo isto foi em 2000, eu sei que foi antes da pandemia, mas não me lembro o ano exato. Foi em 2019 Eu já não me lembro. ou 2018? Não, 19. Eu creio que foi em 2019. Foi em 2019. Eu sei que foi antes da pandemia. Ahm, Lamentável, não, não há muito mais que eu possa acrescentar nesse Triste, muito sentido. triste. Sim. Sim. E então o que é que são as novas identidades portuguesas? Porque nós aqui definimos a identidade, o que é que, pronto, corremos aqui uma, digamos, uma definição mais teórica, tentamos também dar a nossa própria definição pelas nossas próprias palavras e vivências e estudos que temos feito. O que é que são então as novas identidades, Patrícia? Porque esse é o nome do livro e a Tá, verdade não vi. é que chamou-nos muita atenção, só o nome já, novas Yeah. identidades portuguesas, nós já sabíamos mais ou menos o que é que podíamos esperar do livro, né? E além disso, eu gostei muito de ver a capa, Sim, porque a capa tu vês como é que pode ser? Um boneco, sim, são não duas é? pessoas, não é? Sim, são Sim, pessoas, mas é tão interessante ver, se tu conseguires ver que é uma cabeça preta a dar um abraço a uma abraço. cabeça branca e a imagem já fala por si. A Sim, imagem, Exato, é de união. exato, de união. Então, e também, Não existe fronteiras na identidade. As sim, pessoas, quando uma pessoa diz tu não és portuguesa, uhum, a ideia que dá é que existe uma lista de elementos para ser portuguesa. Como se houvesse uma linha, como se fosse dividir o território português e dizer tem que ter esses escritórios para eu considerar-te portuguesa, o que não é verdade. sim, Ah, a definição de ser português pode ser ampliada por mim ou por vocês, uhum, porque cada uma de nós vai acrescentar as suas vivências, as suas memórias, as suas sensações, emoções. Eu já estive com uma pessoa que se identificava como uma cabo-verdiana nascida em Portugal. uhum, Não se identificava como portuguesa. Dá para imaginar os sentimentos dessa pessoa. E logo a definição de ser português para essa pessoa não vai ser igual para mim, uhum, porque nós tivemos experiências diferentes. exato, Às vezes até as experiências podem ser iguais, mas a forma de lidar com essas experiências é diferente. exato, exato. Tu como, pronto, como uma pessoa que nasceu em Portugal, sempre sentiste portuguesa? Sempre, sempre tive esse sentimento de identificação e de pertença. Por isso que é tão agressivo uma pessoa dizer que não, tu não fazes parte deste grupo. Porque ninguém está apto para falar sobre a identidade do outro. Porque é algo muito íntimo. Exato, exato, sim, sim. Sim, e porquê é que decidiste escolher este nome para esta obra? Isso também foi algo que nos suscitou muito curiosidade. uhum. Porquê as novas identidades portuguesas? Porque não, não sei, outro nome? Porque inicialmente eu queria falar sobre o racismo em Portugal. Mas eu percebi que eu não podia falar sobre racismo sem falar sobre a identidade. Porque desde criança eu sempre, quando dizia eu sou portuguesa, as pessoas diziam és portuguesa, mas os teus avós são de onde? E os teus pais? Ah, então tu não és portuguesa. E isso é uma microagressão diária. E nós crescemos com aquilo. E eu sempre, desde pequenina, eu apresentava-me como sendo portuguesa. Mas eu cheguei a um dado momento que eu dizia que eu sou portuguesa, mas de origem cabo-verdiana. De uma certa forma, mas de origem cabo-verdiana. De uma certa forma, era para evitar aquilo que vinha a seguir. É um mecanismo de defesa. E todas estas questões ou esses esclarecimentos, nem são questões, são esclarecimentos para mim, apareceram
no processo de escrita. Claro. Aí as novas identidades portuguesas. E depois, Que, como ficou a tua identidade quando tu foste para a França? Sim, eu também queria perguntar isso. Antes até de responderes essa pergunta, eu queria saber, pronto, queremos saber aqui nós, primeiro, como é que foi o teu processo de construção identitária? Se foi algo, pelo que estás a contar, parece que algo foi bastante inerente, apesar de todos os desafios, entre aspas, não é? Que as pessoas metiam nisso quando tu dizes, não, eu identifico-me desta forma, e as pessoas, não te podes identificar assim, porque os teus pais isto, ou os teus avós aquilo, mas quando tu chegas à França, porque, como é que tu te sentes? Nós, pelo menos, quando nós saímos de Portugal, foi quando eu me percebi mais portuguesa. Eu achava que não, por causa das minhas origens, mas quando saí de Portugal pensei, man, sou mesmo tuga. Completamente. e, olha, igual, mas eu estava muito mais inserida no meio cabo-verdiano, Sim. no contexto de imigração. E foi. Mas aí tu também tens o teu challenge. Diariamente tu também ouves bocas por experiência própria. Também. Não no meio cabo-verdiano, mas no meio angolano, tu vês ali, não é? Pronto, tu estás a ser tu e tu já consegues entender que a tua identidade, a tua nova identidade por teres crescido em Portugal, ali é um desafio. É um constante desafio. Não sei se tu. É sem dúvida, começando às vezes pelas crenças, aquilo que eu acredito, ou que, por exemplo, a minha mãe, não preciso muito longe, ou a minha mãe e a minha avó acreditam, é completamente diferente quando dizem, Patrícia, não faz isso, e eu, mas porquê? Porque é assim? Mas porquê? É assim porque não chega para mim, esse é assim, tem que ter um porquê. Um, começa já por aí, mesmo em casa. Um, e a condição de imigrante, sem dúvida, contribuiu muito para a construção que eu tenho hoje de identidade. Era uma condição nova, apesar de em Portugal me verem sempre como imigrante, Sim. mas é sem dúvida diferente. A começar pelo desafio da língua. Uhum. Quando tu falas, percebes, a pessoa do outro lado percebe logo que tu não és francesa, e situações que eu vivi que levam-me a crer que era por eu ser imigrante em França. Sim. E tudo isso, sem dúvida, faz parte da construção. Como a Sara bem disse, nós somos uma esponja e é impossível. E tem uma outra questão também na identidade, que é, nem sempre é a forma como a minha construção identitária não parte somente daquilo que eu vivo, mas também da forma como os outros me veem. Sim. Quando uma pessoa faz questão de ter um comportamento diferente daquilo que é esperado do seu grupo, existe aí uma negação. Sim. E também é um processo de construção identitária. Perceber até que ponto é que eu estou-me a moldar àquilo que eu não quero que as pessoas pensem de mim. Não, eu não quero ser mais uma do grupo que faz isso ou que faz aquilo. Sim. Sim, isso é um dilema muito grande, não é? Sim, é como se a tua identidade estivesse sempre a ser leiloada, debatida, porque como tu disseste muito bem, Patrícia, desde muito cedo tu não te podes afirmar, tu não podes dizer o que é, porque vão-te meter dentro de uma caixinha e vão dizer não, então tu estás constantemente a ajeitar, a raspar mais de um lado, a aperfeiçoar, a fazer com que seja redondo, não é? E se tu queres que a tua identidade seja quadrada, as pessoas vão dizer não, vão buscar como se fosse uma lima para fazer um círculo. E isto é muito interessante porque tu começas a pensar até que ponto é que a tua identidade é a tua identidade e sabes que há coisas que tu gostas, mas depois tens constantemente algumas perguntas que te fazem a ti por tu seres como tu és, e que apesar de se parecer mais acaba por ser mais cômodo para algumas pessoas te verem a maneira como elas querem que tu sejas. Não Não exatamente aceitar-te como não tu aceitar realmente como tu és. és. Sim, porque a Sim. tua identidade, nós como mulheres negras, está sempre a ser debatida. Tu dás mais, tu estás E, sempre a negociar. É a palavra que me. e, e, e quando tu sais dessa caixinha, Ai, tens uma atitude que não é esperada,
ou tu és arrogante, ou Sim, tu és isto, ou tu és aquilo, porque é esperar aquele comportamento. sim, sim. Tu não podes fugir daquele comportamento. Mas aquele comportamento é uma limitação. Nos estão Sim. constantemente a Exatamente. limitar, não é? Seja expressão, espaços, tudo é uma limitação. Então, quando se diz novas identidades, será que tu querias romper e dizer não? Isto é o que é e já aqui ninguém me vai meter mais em caixinhas porque é, não é? Sim, mas, é sobretudo, tu é para mim, como eu disse, foi muito foi como uma terapia escrever, porque tem vários esclarecimentos que surgiram após o livro, questionamentos que surgiram ao longo e ao final conseguir responder a tudo aquilo e perceber também o que é que estava a acontecer comigo. Questões como isto, porque que eu, de identificar-me como portuguesa, passar a identificar-me como uma portuguesa, mas isso foi um amigo, foi no contexto de imigração que um amigo colocou-me essa questão. Ele perguntou-me, porquê que cada vez que pergunto a tua nacionalidade, tu dizes que és portuguesa, mas só estou a perguntar a tua nacionalidade, mais nada. Não preciso, não está a pedir a tua biografia. E eu realmente, e ele ainda disse, parece que tu não tens orgulho de ser portuguesa. E eu, não, eu gosto de ser portuguesa. E eu na altura não consegui responder, mas aquilo ficou a trabalhar na minha cabeça. Eu estou aqui e é como, pelo menos parece que é como se estivesse a justificar, porque quando as pessoas pensam em portuguesas, em pessoas portuguesas, e agora falo já de experiência própria, eu tive um episódio muito, não nada engraçado, mas quando as coisas já estão superadas, eu acho que tudo é engraçado. É engraçado, é verdade. Mas quando não são separadas, não é bem assim. Mas eu tive um episódio de trabalho, em que eu também no início, quando de viver aqui em Espanha, também senti essa necessidade de me identificar assim: "Ai, sou portuguesa, mas os meus pais isto e aquilo e tal". E com o tempo comecei-me a dar conta que, porque é que cada pessoa que eu tenho que encontrar, eu tenho que contar já toda a minha árvore genealógica, sempre que me questionam de onde é que eu sou. E depois, para que é que eu tenho que estar a responder essas perguntas a pessoas que nem, com as quais eu nem vou me cruzar mais, não vou falar e é algo às vezes que é bastante íntimo teu e não queres partilhar e estás no teu direito. E houve uma pessoa que me perguntou de onde é que eu era e na altura eu não estava nessa de explicar toda a árvore genealógica e isto e tal, e eu digo, mas pensei, não, vou fazer diferente, sou portuguesa. E a pessoa fica a olhar para mim e começa-se a rir, do tipo, não pode ser. E Não és aí portuguesa. logo, ah, não, mas os meus pais e isto e não sei o quê. Ah, claro, porque só podia ser assim. Foi o que a pessoa me diz. Porque eu, pois aquilo ficou-me na cabeça. E eu fiquei a pensar muito sobre isso. Porquê? Porque na concepção da cabeça de muitas pessoas é quando tu dizes que és, a pessoa imagina o português de uma maneira. E muitas pessoas não conhecem a história de Portugal. E metido o ponto nos is. A pessoa portuguesa, ela é branca. Tu não és branca, tu não és Tu portuguesa. não és branca, não és portuguesa. Então, e quando vê uma pessoa que não é branca dizer que é portuguesa, como? 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 Então eu sentia que, pelo menos eu, quando dizia esse mas não sei o quê, já era essa justificação, porque a pessoa já estava a perguntar o como e já está a dizer como? Desta e desta e desta forma. Ah, então sim, então não és bem portuguesa, és uma portuguesa segunda, porque os teus pais, cara, nasceram lá, os teus avós estão pouco, os teus bisavós estão pouco, então já não é bem, não tens uma linhagem, digamos assim, de pessoas a nascer em Portugal, ou como tem, por exemplo, os africanos. Mesmo que tenhas 10, se continuar, se não for branco, vai ser sempre essa. A questão é essa: tu não és branca, não és portuguesa. Mais portuguesa, Não, exatamente. não. Uhum. Sim, sim, sim. E que é, não sei, Mas depois, ao outro lado, eu não sei se a Leia ou a Patrícia já vivenciaram isto, que é, tu depois tu chegas, ok, sou angolana. sim, Depois também há o outro lado, e eu identifiquei isto muito, também acho que a viajar, que eu dizia sempre sou angolana, e depois eu começava a contar e tal, e as pessoas diziam, não, também aconteceu no mundo académico, que isto aconteceu e eu fiquei assim em choque. Foi o facto de eu estar a explicar que os meus pais vieram, emigraram para Portugal, eu era bebê e a Leia também. E os professores diziam, não, então tu não és. Tu és portuguesa e pronto, oh Sara, mas isso já nem se discute e tal. E eu ficava tipo em choque. Mas com o passar do tempo eu vi isto mais de uma vez e não consegui, não, a minha cabeça não conseguiu processar. E recentemente, com a minha dissertação que eu estou a escrever, eu deparei-me com um documento que até, inclusive, ontem eu estava a tentar encontrar o autor, mas não encontrei, que o autor estava a explicar
que os afro-portugueses, ou seja, as pessoas que são consideradas portuguesas, são aquelas pessoas que vão são aquelas pessoas que nascem em Portugal ou vão com uma tenra idade para Portugal até aos 9 anos ou 10 anos, porque a sua aprendizagem, ou seja, a educação, a escola e a cultura Uhum. toda vai ser 100% portuguesa. Então a pessoa não vai dar tempo para se moldar. A pessoa, quando vai adulta ou já adolescente para um país, já não há nada que se possa fazer no sentido que já não vai aculturar-se como um bebê que é uma esponja. E eu aí eu entendi o que é que os meus professores estavam a dizer, entendi aquilo que eu sinto que é que nós, eu e a Leia, nós que crescemos com as duas culturas, que é a angolana e a portuguesa, mas o facto de nós termos vivido toda a nossa vida em Portugal, ou seja, maior parte, não é? Em Portugal, sentis a necessidade de ir ler autores, não é? E a parte mais académica, tu vais conseguir entender, ok, então Uhum. isto que eu estou a vivenciar. Exatamente, e foi aí, foi bem recentemente, acho que foi no ano passado, ou há alguns meses, que eu deparei-me com este autor e que eu entendi o que é que as pessoas estavam a dizer: "Tu és portuguesa". E também a não aceitação talvez de algumas pessoas de angolanas, né? Porque tu identificas-te com as coisas que te foram passadas pelos teus pais, que já foram imigrantes, que já estão lá não sei quantos anos, sem ir para Angola e tal, ou seja, com as melhores, digamos, memórias e tal. Não é a mesma E coisa que uma pessoa que cresceu lá, e depois tu chegas lá e é um choque totalmente diferente. foi um choque. Então é muito esta parte, porque de um lado tu não és 100% portuguesa e do outro lado tu não és 100% angolana. Então tu ficas assim, metade dos dois. E quando tu vais lá para fora para tentar explicar de onde é que tu vens, o que é isto e o que é aquilo, e as pessoas dizem: Não, Sara, mas tu és de Portugal. Fiz pensar, mas não, não é só isto, porque eu também sou aquilo e tal. Então é muito complexo, sim. Sim, sim, completamente. É complexo. Como tu disseste no início, é complexo. O que é que nós podemos esperar, Patrícia? Que pronto, nós agora também daremos todo o nosso feedback do livro. Tu já sabes que nós gostamos, mas já entraremos mais precisamente em mais detalhes. Mas para quem não conhece a tua obra e que queira conhecer o teu livro, o que é que podes esperar para além do que nós já fomos comentando aqui de uma maneira mais direta e mais indireta também? Então, é uma narrativa que traz episódios de racismo que aconteceram realmente em Portugal. Os episódios de racismo, nenhum foi inventado. Tudo aconteceram ou comigo ou com alguém próximo. Ahm, para além disso, eu tinha de trazer, fala sobre identidade, que é o tema que estamos aqui a falar hoje, traz a cultura cabo-verdiana, para quem não conhece, e também foi muito bom escrever sobre a cultura cabo-verdiana neste livro. Tem elementos que às vezes nós não paramos para pensar ou ver como aquele momento em que acontece isto e a família reúne-se toda, os amigos, como aquilo é maravilhoso, aquilo é mágico. Pode ser um momento triste, mas saber que as pessoas estão lá todas reunidas e de como é e a ligação, a união e a solidariedade que existe entre as pessoas é. Eu nunca tinha parado para pensar, pronto, eu não vou entrar em pormenores, mas tinha visto o que eu descrevo no livro, pronto, essa cerimónia, entre aspas, dessa forma como depois de escrever. Hum, tem muita cultura cabo-verdiana, temos duas personagens que eu tentei meter o lado oposto, para não ser o estereótipo daquilo que já é falado, mas trazer também um, com outra perspectiva, outra condição de vida. E, epá, tenho que ler o livro. Nós não lemos. O Nós que é já que lemos. Sim, 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 sim. Eu tive de me conter porque o livro lê-se muito bem, tu consegues ler muito Também tem rápido, isso, acho que a linguagem é muito. e eu estava a dizer a Leia, tu tens que ler o livro, porque eu comecei, porque ela já estava a ler outro livro, e eu comecei e eu gostei porque lê-se bem.
outra coisa que também gostei, ver-nos representados como pessoas. Exato. É uma coisa tão, Ah, tão banal, mas que infelizmente não temos tantas obras literárias ou tantas, sim, filmes, séries, documentários em que simplesmente estamos a respirar. sim, Só a respirar e a existir. Ser donos da própria história. Exato. exato. Yeah, e o mais interessante é que eu acho que o teu livro é muito fácil de se ler e para uma pessoa que não está, que nunca conviveu com uma pessoa negra por perto ou nunca teve num seio, consegue entender. Não é muito difícil e consegue ver, ok, aquela pessoa é como eu e as personagens são muito humanas, as personagens são muito humanas, gosto muito de ver a relação. Eu estou a tentar falar assim prático para não fazer muito spoiler, porque eu quero realmente que as pessoas leiam. Gosto muito de ver a relação que elas têm umas com as outras, de amizade, de Sim. apoio, De de amor, de família. proximidade, A, sim. a É muita senhora do ternura. A café, união, sim. lá ao pé, que era a dona Era a Dona Graciete, Graciete, sim, sim. e eu E nós também tínhamos essa relação com a senhora, então nós sentimos muito. Ela parece estar a falar de sempre da nossa vida. yeah, Sim, sim. yeah, esse Essa tipo relação com a senhora do café, que vais tomar o café, que ela já te conhece e conhece a tua família. Sim, sim, sim. então eu gostei porque, não sei, acho que representa como nós e muitas mais pessoas que também, porque antigamente era o café, a mercearia, a O loja ali não cotidiano, sei uma pessoa quê, É portuguesa. verdade. e é muito engraçado de ver, porque eu nunca tinha pensado como é que essas pessoas estão no nosso íntimo. Mas esses são os elementos, lá está, os elementos super portugueses. Yeah, Acabaste de almoçar e vais tomar uma bica e não sei o quê. Tipo, isso faz boa parte da cultura portuguesa. yeah, E se calhar depois Olha, daste conta quando já não estás lá. Pelo menos foi quando eu me dei e- conta. exato, exato. exato. Sim. Então, assim, era isso, como é que eu nunca tinha pensado como é que, por exemplo, a Dona Gracete estava no nosso íntimo e ela, se fosse preciso, nós íamos levar. Ela não comia fungo, mas nós tínhamos muitas pessoas que comiam fungo e que Sim. iam lá à casa e tal, porque essa proximidade, porque viverem na mesma rua e de falarem com a nossa mãe ou com os nossos tios e tal, eu vi, tipo, isto. É como se fosse parte da família. Exato, e é como tu disseste muito bem que nós vivenciamos de tal forma que nunca paramos para questionar o que é. E bem recentemente eu estava a falar com alguém que disse porque é que nós africanos não sentimos muita. Não temos muito no nosso sangue ir a concertos como os europeus porque nós vivenciamos a nossa cultura. Ou Uhum. seja, isto de sermos angolanas ou cabo-verdianas é algo tão nosso no dia a dia que nós não sentamos e Já pensamos. sei o que é que estás a dizer. Está a Sim. entender, né? Sim, sim, acho que, pronto, só para reforçar o que ela Sim, está a dizer é que nós vivemos literalmente a nossa cultura a cada respiro que nós damos. As vivências são tão naturais que nós nem paramos para pensar, sim, isto faz parte da minha cultura angolana, ou isto faz parte da minha cultura cabo-verdiana, ou isto faz parte da minha cultura portuguesa. Se calhar paras para pensar nisso quando não estás nesse contexto ou não estás tanto em proximidade. Mas há tantos detalhes que nós vamos ter no dia a dia e que também na obra nós podemos ver isso, nós identificamos muitas coisas, que é quando estamos em Portugal, realmente este é o nosso comportamento. O nosso dia é assim, começar assim, fazer assim e tal. E quando estamos lá, talvez não temos consciência disso. É o que é a cultura. A cultura são pequenos hábitos. O ir ao café todos os dias, o enviar uma mensagem, vamos tomar um café, o café depois do almoço, estar com os amigos, depois do trabalho ou depois da escola, tudo isso faz parte da cultura. E quando nós saímos ah, do nosso país ou do contexto onde sempre vivemos e encontramos um contexto diferente, aí sim nos apercebemos e sentimos. olha, eu gostei de ver aqui a sentada familiar, que isto é que é uma coisa muito africana também, né? Sim. Com a panela. É que tu escreveste e eu estava a É imaginar. visual. Ai, muito bom ouvir. Pá, Sim. é um livro delicioso. É muito visual. Olha, eu pessoalmente, uma das coisas que eu mais gostei e aqui eu vou fazer um bocadinho de spoiler, pronto. É, espero que incentive as pessoas a lerem, mas eu gostei muito de ver uma das personagens que trabalhava no mundo do cinema, audiovisual. Para mim foi porque são esferas que eu sinto que não são muito perfuradas por pessoas que são Somos negras. exploradas, sim. E então ver que a Dima personagem estava nesse meio e que também, pronto, agora já tentarei não fazer tanto spoiler, mas que vai ter certo protagonismo, digamos assim, neste meio.
isso para mim foi como uma lufada de ar fresco. Foi muito bonito de ver mesmo e agradeço-te muito, muito, muito por isso, porque são coisas, eu até fico emocionada e começo a chorar. São coisas que supostamente deveriam ser tão básicas, mas quando eu penso no meu processo Banais. de crescimento, sim, hum, não foi assim, sabes? Houve uma altura que eu pensei em estudar teatro e ser atriz e tal, mas sabia que, ok, está bem, isto tem que ficar só na minha cabeça. Eu não posso chegar a casa e dizer isto aos meus pais, eu não posso chegar à escola e dizer isto, porque e sei que o mercado de trabalho não vai. Ou seja, já sei que há todo um condicionamento a dizer porque é que eu não posso entrar nesta profissão e há outras quantas que são votadas, e ver personagens que estão em. Não é só ela, né? Houve outras profissões também que eu, pelo menos no meu processo da adolescência, que também considerei que tipo, ai, eram proibidas, entre aspas, por entre questões e também pelo racismo e tal. Ver vários personagens a ocupar esses espaços, acho que é muito bonito e é muito bom, porque lá está, as novas gerações estão a ler aquilo e vão pensar, ok, tipo, se esta personagem está a fazer isto, sei lá, também vou tentar isto. Exatamente. E são espaços que nos foram negados. Que é, de uma certa forma, acabamos por ver que aquele espaço também não é nosso. O que eu dizia anteriormente. A nossa construção é feita também a partir do olho do outro. Uhum, Quando tu vês certas personagens que fazem só este ou este aquele papel, sim, e de uma certa forma tu acabas por ver aquilo representado na sociedade, tu sim, acabas por te identificar. uhum, sim, 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 completamente. Completamente. E lá às vezes aquela negação. Eu agora estou a dar aqui um exemplo um pouco negativo, mas muitas vezes nós lemos em livros, vocês já devem ter visto como antigamente como é que eram identificadas as mulheres negras. Muita sensualidade, ou que eram barraqueiras, isto e aquilo. Tu às vezes tens uma situação, isso já não acontece comigo, mas estás numa situação em que tu não reclamas porque tu não queres ser a barraqueira. A barraqueira, sim, 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 sim. E tu tens de pensar constantemente de, ai, se eu fizer isto, vão pensar que eu sou não sei o quê, vão associar a este estereótipo, mas eu estou-me a sentir mal e eu devia expressar-me e tal, e depois começas a contrair coisas, que eu acho que coisas no sentido aqui, entro já, ou sei lá, problemas mentais, e que depois às vezes são físicos, porque tu não te expressas. Eu acho que uma das coisas mais tristes dessas agressões é que te reprimem tanto, que tu guardas, aquilo fica para ti e tu vais tipo morrendo lentamente por dentro, porque tu não te E expressas. deixas de frequentar espaços por causa disso. Sim. É Sim. como se te quisessem meter tipo num canto, sabes? Pouco a pouco vão metendo num canto, num canto, num canto, depois tu não sais de casa, literalmente não sais de casa, porque E molda-te a tua personalidade, sim, não é? começas a mudar, sabes? A forma como tu ages, a forma como tu vives, já não vou por aquela rua porque no outro dia encontrei sei lá quem que me fez Ou isso. mesmo não entras em lojas porque tu sabes que a pessoa vai-te olhar, vai ficar a olhar para ti, não te vai cumprimentar, nem nada disso. Mas pessoalmente isso acontecia no passado, mas atualmente Já não. Sim, sim, já não. ainda bem. Ainda bem. E sim, e assim, para mencionar mais coisas também do que eu gostei, vou reforçar também a escrita, que a Sara mencionou, a escrita é muito, É muito leve, bonita, é leve, e leve, eu acho que isto é muito bom para os adolescentes que não têm este hábito de ler, porque em Portugal também não há muito esse hábito de ler, né? São mais as sim. pessoas mais velhas e tal. Mas acho que é um livro que as pessoas com uma tenra idade podem já começar a ler, não é? E Incentivar. que devia estar no Plano Nacional de Leitura. Eu faço isso. Nós, Nós devíamos, nós antes de devemos nós fazer fazermos. Não é? Vocês não são a primeira pessoa que dizem isso. sim, mas nós estamos a pensar seriamente nisso. Começamos a brincar, mas as nossas brincadeiras começam sempre assim, e depois quando estamos a ver já estamos a fazer coisas, mas devíamos realmente fazer, não Fazer sei se uma uma petição. petição, porque este é um livro que devia estar no Plano Nacional de Leitura, porque estas pessoas estão na sociedade portuguesa e não vão desaparecer, por mais que certas pessoas queiram, vão continuar a estar e nós temos que nos ver representados em algum sítio. Nos Lusíadas não estamos, no Memorial do No Convento Convento também não também não, estamos. Não. no Zumba também não. Sim, então temos que começar a ter algum tipo de representatividade que seja positiva e que seja, que era o que estávamos também, estavas a reforçar e bem, de mostrar coisas que deveriam ser banais, de ocupar espaços banais que nós não estamos, que Nós não, estamos não estamos, ou não estamos tanto, ou quando estamos muito condicionados, condicionados, ou nós exato. próprios já nos dizemos que não, porque pensamos, vou para lá, vou-me tratar assim, tararara, e tentar, tipo, pouco a pouco, né, Yeah. romper com essa narrativa Sem dúvida, sem dúvida. ir a caminho de uma sociedade mais justa. Como já estamos com um tempo assim um bocadinho curto, nós vamos ficar Sim. mesmo por aqui.
vamos nos despedir, tanto da Patrícia como vocês, leitores, que nos estão. Leitores e ouvintes também, que Ouvintes. esperamos Sim. que gostem do livro, obviamente, que estão aqui connosco. Patrícia, as pessoas que te queiram acompanhar e saber mais do livro, onde é que podem encontrar? Nas redes sociais? Então, nas redes sociais, no Instagram, @as novas identidades portuguesas, o nome do livro. Podem adquirir o livro tanto comigo, através do Instagram, basta enviar-me uma mensagem, ou através da FNAC, compras online, FNAC, no site da editora também, a Shadbook, a Bertrand, a UC, todas essas plataformas de vendas online. Ok, muito obrigada. E para vocês que nos acompanharam, sabem que podem nos encontrar no Instagram. Nós vamos deixar um post referente aqui a este episódio do podcast com a Patrícia. Se quiserem comentar alguma coisa, podem comentar lá no post ou diretamente nas redes sociais da Patrícia. E esperamos, obviamente, que vocês comprem um livro e que leiam, porque vale muito a pena. Nós Antes de gostamos. terminar, eu gostaria de agradecer as duas pelo convite, gostei muito. Fico muito contente que tenham gostado do livro e desse sentimento de identificação que vocês acabaram de dizer e que também tem acontecido com muitas outras pessoas que leram o livro e identificam-se com o livro, com as histórias que estão lá. E isto mostra que as nossas histórias não são as histórias individuais, são histórias coletivas, nós vivemos as mesmas experiências, e temos que partilhar essas vivências. Não ter vergonha de falar, passei por isto, porque é constrangedor, as pessoas dizem, vitimismo, mas não é fácil dizer assim, olha, eu passei por isto, passei por aquilo. Às vezes só contamos quando já resolvemos aquilo no nosso interior, já passou, já não mexe comigo. Porque entrar num espaço e uma pessoa negar atender-te, que é um dos episódios que eu conto, que aconteceu comigo, entrar num restaurante e a pessoa não querer atender, chegar uma outra pessoa atrás, um casal branco, e a pessoa parou ao meu lado e perguntou a essa família o que é que desejava, ignorando a minha presença. E são histórias que não são fáceis de partilhar. Pois. Eu lembro porque está no livro, eu lembro. Sim, sim, sim. Vividamente. Sim, era o que ias mencionar. Sim. Sim. Mas é isso. Obrigada, Patrícia, também por estares aqui connosco hoje. A sério, para nós foi uma honra ter-te aqui. Gratidão. Muito, muito Muito obrigada. obrigada. E principalmente por ter escrito o livro, sabes? Porque às vezes eu sinto que há coisas que nós sabemos que são necessárias até que já estão feitas. E eu sinto que a tua obra é uma destas coisas que é muito importante. É muito importante nós termos estas histórias e que tu disseste que nós vivemos estas histórias no coletivo, que é triste, né? Mas que também denuncia que existe um problema. Exato. Porque como é que pode ser que várias pessoas que não se conhecem de lado nenhum estão a viver os mesmos dramas, né? Mas é bom ter isto como apoio, porque quando, se eventualmente voltarem a acontecer novos episódios, novas situações, tu pensas, que pelo menos para mim isso funciona muito, pensar que não é, que às vezes há aquela sensação que é uma coisa individual, e não é. Não é? A única coisa, não é individual, tu és um corpo negro no mundo, então tipo, É estrutural. sim, então Não é isso só comigo, só contigo ou com a Sara. para mim tira assim um certo peso da situação, e ao mesmo tempo é triste, né? Porque, enfim, não sei. Mas é isso. Muito obrigada a todos e todas e todos que nos acompanharam aqui. Podem continuar a acompanhar-nos tanto no Instagram a nós, a Mukidi, e à Patrícia nas redes sociais dela. Muito obrigada. Obrigada.